Você acha mesmo que um decreto dominical, ele viria assim? Decreto dominical é para todo mundo guardar o domingo, senão já começamos a perseguir? É óbvio que não. É claro que não. O que eu quero que você entenda é que passos estão sendo dados. A coisa está avançando. A coisa está avançando. Em 1885, Ellen White escreveu: "A prova certamente virá. 36 anos atrás, foi-me mostrado que o que está acontecendo agora aconteceria, que a observância de uma instituição do papado seria imposta ao povo por meio de uma lei dominical, enquanto o dia santificado de descanso de Jeová seria pisoteado. Fazem 140 anos que o agora de Ellen White não aconteceu, provando novamente que ela é uma falsa profetisa. A coisa está avançando. Em 1907, Ellen White escreveu: "A verdade da prova que deve vir ao povo nestes últimos dias deve ser apresentada de forma clara e direta. Os homens que estão pressionando por uma lei dominical não respeitam a palavra de Jeová. Ellen White mentiu dizendo que o decreto dominical estava diante deles, e os pobres enganados adventistas caíram no conto do vigário mais uma vez, acreditando que os dias em 1907 eram os últimos." Você acha mesmo que um decreto dominical, ele viria assim? Decreto dominical é para todo mundo guardar o domingo, senão já começamos a perseguir? Em 1858, Ellen White escreveu: "Então vi os principais homens da terra consultando-se entre si, enquanto Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados ao seu redor. Vi um escrito, cujas cópias foram espalhadas por várias partes do país, dando ordens de que, a menos que os santos renunciassem à sua fé peculiar, abandonassem o sábado e passassem a observar o primeiro dia da semana, o povo teria liberdade, após um determinado período, para condená-los à morte." Mais uma vez, Ellen White usou sua teologia do medo e adicionando Satanás em suas falsas profecias para assustar e controlar adventistas incautos. A coisa está avançando. Em 1883, Ellen White errou mais uma vez dizendo: "O fim de todas as coisas está próximo. O tempo de angústia está prestes a sobrevir ao povo de Deus. Então será promulgado o decreto proibindo aqueles que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, ameaçando-os com punições e até mesmo com a morte, caso não observem o primeiro dia da semana como o sábado." Novamente, Ellen White ameaça os adventistas com a teologia do medo. Pessoas pobres de conhecimento caíram nessa mentira no século XIX, no século XX e continuam caindo em 2025. A coisa está avançando. Em seus primeiros anos, a senhora White escreveu como se apenas a cristandade promulgasse leis dominicais. Mas em 1888, ela havia mudado seu cenário. O enredo foi modificado para incluir o mundo inteiro. Em seu livro, O Grande Conflito, ela escreveu: "Os poderes da terra, unindo-se para guerrear contra os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, devem se conformar aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que recusarem a conformidade serão punidos com penalidades civis e, finalmente, será declarado que são dignos de morte." A coisa está avançando. Essa lei dominical universal é ainda mais detalhada no último livro da senhora White, publicado em 1917, um ano após sua morte. Em nossos dias, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer mal, serão entregues para sofrer humilhação e abuso nas mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Especialmente se levantará a ira dos homens contra aqueles que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal os declarará como dignos de morte. Perceba mais uma vez Ellen White, visivelmente fora de si, promovendo mais uma falsa profecia, dizendo que nos dias dela,
servos de Deus seriam entregues para sofrer por causa da falácia do decreto dominical. Adventistas facilmente manipuláveis continuam sendo enganados diariamente. A coisa está avançando. Em 1905, Ellen White tenta o impensável: impedir que a profecia dela mesma acontecesse. Se Jesus Cristo somente virá após o decreto dominical, por que então impedir que o decreto acontecesse? Veja o que ela escreveu. O trabalho foi iniciado em Washington e não cedo demais. Deveria ter começado lá há 25 anos. Atualmente, há uma forte agitação em favor de uma lei dominical para o Distrito de Colômbia, e nossos obreiros estão se esforçando ao máximo para apresentar os fatos sobre o sábado bíblico e impedir a imposição de uma lei dominical. Isso demonstra mais uma vez que o decreto dominical é a maior mentira da Igreja Adventista do sétimo dia. A coisa está avançando. Mais uma vez, Ellen White faz outra profecia falsa, dizendo que as igrejas daquela época deveriam se preparar para uma suposta crise. Veja o absurdo. Estamos nos aproximando do fim da história desta terra. Há algumas questões que agora avançarão muito rapidamente. Esforços determinados estão sendo feitos para colocar a lei dominical em operação. E não temos uma perspectiva muito promissora diante de nós. Como povo, devemos agora estar preparados em todas as nossas igrejas para a crise. Sim, os adventistas acreditaram mais uma vez. A coisa está avançando. Em 1889, Ellen White não desistiu e continuou enganando os pobres adventistas, dizendo que eles estavam nos últimos dias. Há muitos anos estamos esperando que uma lei dominical seja promulgada em nossa terra. E agora que o movimento está bem diante de nós, perguntamos: nosso povo cumprirá seu dever nesta questão? Não podemos ajudar a erguer o estandarte e convocar à linha de frente aqueles que prezam seus direitos e privilégios religiosos? E adivinhe o que aconteceu. Os adventistas acreditaram novamente. A coisa está avançando. Ellen White enlouqueceu de vez em 1905. Ela começou a culpar os adventistas por não venderem os livros dela e por conta disso causarem o decreto dominical. Perceba o completo absurdo. Quando Patriarcas e Profetas foi publicado pela primeira vez, foi negligenciado em favor de um livro fácil de vender e mais lucrativo para os editores. Muitos do nosso povo foram cegos para a importância dos próprios livros que eram mais necessários. Se naquela época habilidade e tato tivessem sido demonstrados na venda dessas obras, o movimento da lei dominical não estaria onde está hoje. Ellen White demonstrava sinais de completo descontrole mental e emocional, jogando a culpa do avanço do suposto decreto nas costas dos vendedores de livros adventistas e para piorar a situação. Esses vendedores morreram e o decreto não veio. A coisa está avançando. Mais uma vez, a falsa profetisa vende uma mentira para os adventistas. Veja o que ela disse em 1906. O esforço que está sendo feito para impulsionar a lei dominical deve ser vigorosamente enfrentado, pois não estamos prontos para essa questão. A crise está diante de nós e em breve teremos que enfrentar o último desafio. Ela disse aos adventistas enganados que a crise do decreto estava diante deles. Imagine o sentimento destes pobres fiéis ouvindo essas palavras constantemente, aguardando a perseguição, a morte e o fim do mundo. Isso definitivamente não é cristianismo. A coisa está avançando. Em 1889, Ellen White mais uma vez amedronta a Igreja Adventista. Há muitos anos estamos aguardando que uma lei dominical seja promulgada em nossa terra. E agora que o movimento está bem diante de nós, perguntamos: o que o nosso povo fará a respeito? Ellen White faleceu em 1915, 26 anos depois desse diante de nós que ela disse, e fazem 136 anos que o diante de nós mencionado por ela nunca aconteceu, mais uma vez confirmando a falsidade profética e o espírito de Jezabel e da mentira que ela representava. Se você estiver na Igreja Adventista no sábado de manhã, mas trabalhar à tarde,
você terá quebrado a guarda sabática e estará em pecado. Se você trabalhar no sábado de manhã e se dedicar todo o restante do dia para a sua família, na parte da tarde, você também terá quebrado o quarto mandamento. Mas se você não for à igreja adventista no sábado, mas não for trabalhar, ficando em casa o sábado inteiro, você sim pode se considerar um guardador do sábado, pois você não terá executado nenhuma tarefa profissional. Portanto, lembre-se sempre, guardar o sábado para o adventista do sétimo dia significa não trabalhar no cão. Ellen White e os adventistas defendem que o governo americano e a Igreja Católica se unirão para forçar o mundo inteiro a parar de trabalhar aos domingos. Esse suposto decreto dominical obrigaria pessoas no mundo todo a parar suas atividades profissionais no domingo e absolutamente não trabalhar em hipótese alguma no mundo inteiro. O Adventismo defende a ideia de que parar de trabalhar aos domingos faz com que você esteja guardando o domingo. Ellen White e os Adventistas, no entanto, não consideram o ato de ir à igreja ao domingo como um sinal de aceitação do decreto. O que o Espírito de Profecia fala sobre o decreto dominical? Nesse livro, Manuscript Releases, páginas 192, diz o seguinte: leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. Está falando aqui do governo dos Estados Unidos, porque é ali que vai começar. Uma nação que nasceu protestante não será mais protestante. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Completa em Mensagens Escolhidas, volume 3. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana como sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciando o domingo, nós nos colocaríamos ao lado do grande enganador. Satanás não brinca. E ele convence o mundo inteiro, ou vai convencer, já convenceu e está convencendo, de que a lei de Deus é nula e que você deverá prestar culto ao dia que não é o dia do Senhor. Segundo o Adventismo e Ellen White, estes serão os eventos do decreto dominical até a volta de Cristo. Lembrando que adventistas acreditam e esperam esse decreto há mais de 150 anos. A teoria da conspiração do decreto dominical funciona na seguinte sequência: os Estados Unidos da América se unirão com o Vaticano para determinar uma pausa no trabalho oficial para todos os cidadãos americanos e pessoas vivendo em território americano no dia do domingo. Essa lei será nos Estados Unidos e depois em todo o planeta, incluindo muçulmanos, ateus, hindus e outros povos e pessoas de outras religiões. Adventistas, supostamente, irão negar o decreto dominical, procurando trabalhar aos domingos como um sinal de rejeição ao decreto, e serão perseguidos por isso até a morte. Quem os matará serão cidadãos civis com poderes recebidos do governo para perseguir adventistas do sétimo dia até a morte. No entanto, o decreto dominical esconde mais pontos contraditórios que a maioria dos adventistas não para refletir. Por exemplo, o decreto dominical de Ellen White não proíbe adventistas de ir à igreja aos sábados. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de realizar eventos e cultos em suas casas. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de serem adventistas. O decreto dominical de Ellen White não irá obrigar adventistas a se tornarem evangélicos ou católicos. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de se reunirem em qualquer outro dia da semana. O decreto dominical de Ellen White não proibirá a organização adventista do sétimo dia de existir. E o decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de orarem a Deus e expressarem sua fé de forma pública. Portanto, o decreto dominical adventista não retira o que os adventistas já possuem. As liberdades de cultos adquiridas ou qualquer outra liberdade religiosa apenas obrigam um mundo do século XIX a parar completamente aos domingos, o que no século XXI é impossível. O conceito do decreto dominical defendido pelo Adventismo
é uma teoria da conspiração teológica desenvolvida no século XIX que nunca se concretizou e não possui base bíblica sólida. A cada ano que passa, a autoridade de Ellen White como profetisa é questionada e diminuída. Existem várias razões pelas quais um decreto dominical envolvendo os Estados Unidos e o Papa é literalmente impossível de acontecer, principalmente nos tempos difíceis que estamos vivendo e olhando para as gerações futuras de como elas estão. Por fim, eu quero que você veja esses dois textos comigo e preste bastante atenção no que significa o Adventismo e no que significa Ellen White. Veja como Ellen White deturpava a palavra de Deus e nunca se esqueça disso que você vai ver agora. Olhe na sua tela e perceba esses dois textos. Vamos ler juntos. Ellen White disse: vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado e recebesse a bênção de guardá-lo, e então abandonasse e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto há um Deus que governa nos céus acima. Agora veja o verso de Efésios 2, de 14 a 16, e compare os dois versos juntos e veja como o Adventismo e Ellen White deturpam literalmente a palavra de Deus. Olha o que Efésios diz: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus e em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora você percebe a similaridade entre os dois textos? No texto acima, Ellen White eleva o sábado como uma parede que separa o verdadeiro Israel de Deus dos incrédulos, e ela coloca a guarda do sábado como sendo uma questão de união entre os santos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo derrubou a parede de separação, destruiu a inimizade e aboliu na sua própria carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E o que faz a reconciliação entre os povos é a própria cruz de Cristo. Portanto, o Adventismo substitui Jesus Cristo e o sacrifício na cruz pelo sábado, quando na verdade Cristo é aquele que derrubou a parede, e não o sábado tentando construir uma parede de divisão entre os povos. Oro a Deus que você alcance a libertação em Cristo Jesus no dia de hoje, e que a sua história dentro de uma seita seja algo do passado, e que Jesus Cristo impere no seu viver, hoje e para sempre.